Bom dia a todos os alunos da rede pública de Ouro Preto. Nós vamos estudar hoje, pessoal, meus alunos aí dos oitavos anos, oitavo azul e oitavo amarelo. Lembrando, nós estamos estudando o período da mineração, mas eu gostaria de fazer uma breve revisão com você sobre algumas revoltas coloniais. O que são revoltas coloniais? Revoltas que ocorreram no Brasil colônia, né? No Brasil colonial, tá bom, pessoal? Mas antes eu gostaria de pedir para vocês, esse vídeo que eu vou comentar agora, ele é um vídeo do canal História Direto ao Ponto, tá bom? Então eu gostaria que vocês entrem lá, História Direto ao Ponto, Revoltas Coloniais, e assistam o vídeo na íntegra. Clica no sininho, dá um crédito para esse canal. Eu vou sempre estar falando isso, porque a gente está usando esse material do YouTube, né? Então é bom a gente dar o crédito a essas pessoas aí que produziram esse material bacana que nós podemos utilizar hoje nas nossas aulas durante esse período de pandemia. Então entra lá no canal História Direto ao Ponto, e Revoltas Coloniais, assistam o vídeo na íntegra, tá bom? Eu quero fazer um breve comentário com vocês aí sobre o vídeo, tá bom? Lembrando, no contexto que nós estamos estudando, tá bom? Lembrando que eu falei para vocês sobre a mineração, né? Sobre a descoberta do ouro na região das Minas, não é isso? E ocorreram algumas revoltas, mas eu preciso que vocês entendam quais eram os tipos de revoltas que nós temos no Brasil. Dois tipos de revoltas: revoltas nativistas e revoltas separatistas. O que são revoltas nativistas? São aquelas revoltas que ocorrem na colônia, mas elas não querem a separação de Portugal. São revoltas que os revoltosos querem apenas resolver o seu problema, como as altas taxas dos impostos. Eles querem diminuição dos impostos. Então, cada revolta nativista vai exigir algo do governo, mas eles não lutam pela independência. Diferente das revoltas separatistas, o nome já diz, revoltas separatistas, aquelas revoltas que lutam pela separação, tá bom, pessoal? Então vamos lá então? Então, revoltas aí nativistas, acabei de falar, são nativas, são locais. E separatistas, aquelas que querem a separação do Brasil, que querem a independência. As revoltas nativistas ocorrem no século 17 e 18 e as separatistas vão ocorrer aí no final do século 18, tá bom? Lembrando, só para explicar o contexto dessas revoltas, a região produtora de cana-de-açúcar, tem aí esse bonequinho aí, o açúcar do lado, está entrando em crise no Brasil. Toda vez que chega crise em algum setor econômico, os trabalhadores começam a sofrer com essa crise, não é isso? E isso gera revoltas, gera protestos. E agora, qual a atividade econômica que está substituindo aí a importância do açúcar? O ouro, não é isso? Só que o açúcar ainda continua sendo um produto muito importante na pauta de exportação do Brasil, tá bom? Até hoje, o açúcar é um produto importante para a nossa economia. Mas nessa época, devido à crise no açúcar, o Brasil começa a sofrer a concorrência com açúcar de outras regiões, ocorre uma crise açucareira, tá bom? E essa crise causa algumas revoltas. Essas revoltas que acontecem nesse período são chamadas revoltas nativistas. Mas nós vamos focar aqui mais nas revoltas separatistas, tá bom? Mas eu quero falar de algumas revoltas nativistas importantes que aconteceram aí na mineração, tá bom, pessoal? Lembrando que essas revoltas eram reprimidas pelo governo. Um dos principais pontos de revolta, que causaram muitas revoltas, foi o aumento dos impostos. Toda vez que ocorre queda na arrecadação, o que o governo português fazia? Aumentava os impostos para garantir os seus lucros. Ok? E isso gera insatisfação dos colonos, que já estão passando por crise na produção, com a concorrência internacional, e aí o governo vem e aumenta os impostos. Então, aí ocorreram várias revoltas nativistas, não queriam separação, queriam apenas o quê? Redução dos impostos. É isso? Tá bom? E dentro dessas revoltas, eu quero falar com vocês aqui de uma revolta muito importante. Nós vamos lá para essa revolta. E essa revolta nós chamamos de Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Foi uma revolta que aconteceu na região das Minas. Essa revolta é uma revolta nativista.
Por que uma revolta nativista? Eles não queriam separação de Portugal, não. Muito pelo contrário. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a chegar nas minas de ouro. Aí tem uma mina de ouro, tá vendo? Gold mine, né? Uma mina de ouro. Os bandeirantes foram os primeiros a chegar a descobrirem ouro no Brasil. Logo que essa notícia se espalhou pela colônia, vieram pessoas de várias regiões do Brasil. Só que quem já estava tomando conta dessa mina eram os bandeirantes paulistas. Então, os bandeirantes se julgavam os donos das minas. Eles não aceitavam que outras pessoas viessem ali explorar, porque eles achavam que eles eram os donos. E quem vinha de fora, os bandeirantes paulistas apelidaram de emboabas. Por que emboabas? Porque emboaba era um pássaro típico da região do interior das minas. Esse pássaro tinha as penas ali cobrindo seus... Vinha até os pezinhos do pássaro, as penas. Porque os emboabas, eles vinham para a região das minas bem vestidos, todos equipados, prontos para explorar. Diferente dos bandeirantes, que às vezes não tinham todos aqueles equipamentos, aquelas roupas, aquelas coisas todas, aqueles aparatos todos. Então os bandeirantes apelidaram os forasteiros de emboabas. Então, quem eram os emboabas? Pessoas que vinham da Europa e também de outras partes da colônia. Tá bom, pessoal? E quando eles chegam aqui na região das minas, ocorre o conflito entre bandeirantes e emboabas. Qual que era o objetivo? Os bandeirantes queriam exclusividade na exploração do ouro, ok? Aí nós vemos aí, né? Foi um conflito violento. Agora lembrando, o conflito foi reprimido pela coroa portuguesa. Então, o que o governo português fez? O governo português ele interferiu na região. Então os paulistas, nem emboabas e nem bandeirantes. O governo vai interferir na região e vai falar, não, a colônia pertence a Portugal. Então o governo português vai ser o responsável por cuidar dessa região onde foi descoberto o ouro. Então o que o governo vai fazer? Vai dividir essas áreas e vai dar o direito de exploração àquelas pessoas que tinham recurso, aquelas pessoas que tinham condições financeiras para explorar a região. Então ele vai dividir a região em datas. Datas eram lotes. E ali onde ia acontecer a extração do minério, a extração do ouro. Ok, pessoal? Então o governo ele reprime essa revolta, o governo ele interfere na região, reprimindo com violência esse conflito, tá bom? Essa vai ser uma característica dos conflitos. A interferência do governo de forma pesada, com violência, ok? A Guerra dos Mascates é uma guerra entre comerciantes e nós não vamos falar sobre a Guerra dos Mascates agora, depois se vocês tiverem curiosidade, leem lá. Nós estamos agora falando especificamente da mineração. Então nós vamos agora para uma outra revolta que aconteceu também no período da mineração. Essa revolta nós chamamos de revolta de Felipe dos Santos. A revolta de Felipe dos Santos ocorre na região das Minas, mais especificamente em Vila Rica. Onde é Vila Rica? Ouro Preto, em 1720. Qual que era o motivo dessa revolta? Também é uma revolta nativista. Eles não queriam a separação do Brasil de Portugal, eles não queriam a independência, eles queriam apenas resolver um problema local. Então o que é revolta nativista? As pessoas querem resolver o seu problema. O que é revolta separatista? Eles querem a separação, querem a independência. Ok, pessoal? Então, a revolta de Felipe dos Santos ele foi o líder dessa revolta. Durante a mineração, o governo agora vai, para evitar o contrabando do ouro em pó, do ouro em pepitas, bolinhas ali, o governo agora vai criar casas de fundição. O que é casas de fundição? Era o local onde o ouro era derretido, transformado em barras e recebia o carimbo real. Só seria permitido a circulação do ouro transformado em barras. Então as pessoas que achavam ouro, elas tinham que levar para a casa de fundição, entregar para o governo ia derreter esse ouro, carimbar o ouro, transformá-lo em barra, já tirava os impostos. Então a casa de fundição já era o local também onde o governo garantia a sua parte. E isso causou muitas revoltas na colônia. E Felipe dos Santos ele vai liderar essa revolta, tá bom? Ok, pessoal? Lembrando que essa vai ser mais uma revolta que não vai acabar bem. Por quê? Porque o governo vai reprimir. Felipe dos Santos vai ser executado
esquartejado e as partes do seu corpo vão ser distribuídas pela região de Ouro Preto. Então aí o governo, reprimindo a revolta, vai prender os revoltosos, né? Vai executá-los e depois o Felipe dos Santos vai ser esquartejado. Aí, ó, ele foi esquartejado e as suas partes do seu corpo vai ser distribuída pela região da cidade. Por que isso, professor? Para servir de exemplo para todas as pessoas que pensarem em se revoltar contra o governo. Então era algo muito sangrento, né? E que causava um pânico, mas era uma forma que o governo encontrava para evitar outras revoltas. Tá bom, pessoal? Vamos lá, continuando aí. É isso aí. Vamos dar sequência. Eu quero falar para vocês agora das revoltas separatistas, tá bom? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas revoltas. Separatista, também chamado de revoltas emancipacionistas, querem a emancipação, querem a independência. O nome mais utilizado é separatista, ok, pessoal? Revoltas separatistas. Aí vai entrar a Inconfidência Mineira e vai entrar também a Conjuração Baiana. Lembrando que a Inconfidência Mineira, né, liderada por Tiradentes. Nós fizemos uma atividade sobre Tiradentes, né? A Liberdade aí, primeira revolta de caráter separatista, Inconfidência Mineira, ok, pessoal? Beleza, então vamos lá então. Vamos dar sequência. Essa revolta, qual que era a finalidade? Foi uma revolta organizada pelas elites mineiras, onde eles queriam a separação de Portugal, eles queriam a independência. Mas tem um detalhe importante nessa revolta. Essa revolta não defendia o fim da escravidão. Por isso que é chamada uma revolta elitista, uma revolta da elite, tá bom? Era uma revolta elitista. Eles não defendiam o fim da escravidão, ou seja, defendiam a independência, mas a permanência da escravidão. Essa revolta vai ser descoberta pelo governo, porque um dos integrantes da revolta vai ter um X9 aí, né? Um delator, que vai entregar aí para o governo português. Em troca, ele vai pedir o perdão da sua dívida. Então ele denuncia os colegas, falando: olha, vai acontecer em Minas Gerais uma revolução. Essa revolta seria contra a cobrança de impostos. Qual imposto? A derrama. O que era a derrama? Era a cobrança de impostos atrasados, onde o governo confiscava os bens que a pessoa tinha até atingir a quantia do imposto devido. Então, os mineiros se revoltaram contra essa atitude. Só que, infelizmente, essa revolta não chegou a acontecer. O governo ficou sabendo, puniu os envolvidos e Tiradentes foi o único executado. Mas esse desejo de independência vai continuar vivo nos corações dos brasileiros. Tá bom, pessoal? Então, causas da revolta da Inconfidência: o aumento dos impostos. Causa, taxas e mais taxas, né? Essa é a causa principal da Inconfidência Mineira. Ok, pessoal? Né? Eles queriam aí a independência, eles queriam que a colônia produzisse, eles queriam mais liberdade, eles queriam mais autonomia, né? Eles queriam se separar de Portugal, eles queriam que o Brasil que Minas Gerais se tornasse independente, mas eles defendiam a manutenção da escravidão, como eu acabei de explicar para vocês. Tá bom? O balde de água fria que vai ser jogado nessa revolta, porque vai ter um delator, né? Esse delator vai entregar todos os envolvidos para o governo português, que vai agir rapidamente com violência. Mais uma vez, mais uma revolta reprimida com violência pelo governo português. Muitas pessoas vão ser levadas para a África, e Tiradentes aí foi executado. Como eu disse, por que executar? Era uma forma utilizada para servir de exemplo, tá bom? Agora nós temos uma outra revolta. Lembrando que Tiradentes também foi esquartejado. Isso a parte do seu corpo distribuídos pela colônia. Para que isso? Para servir de exemplo para todos os envolvidos. Tá bom, pessoal? A outra revolta que nós vamos estudar agora é a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, desculpa. Então, Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana. É a mesma coisa. Conjuração, Inconfidência, tá bom? Vai acontecer em 1789, tá bom, pessoal? Lembrando, outra revolta separatista. Só que diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ela é mais popular.
Viu, pessoal? Eles querem aí, pessoal, a independência do Brasil, tá bom? Eles lutam pela independência do Brasil. Desculpa, pessoal. Nessa revolta, eles, além de lutar pela independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira, eles defendem também o fim da escravidão, tá bom? Outra revolta reprimida com violência pelo governo português. Muitas pessoas foram levadas para fora do país e outros foram executados. Então, essa é uma medida adotada pelo governo português. Lembrando, né, que o Brasil, lembrando que o nosso país, né, a nossa liberdade foi fruto de muitas lutas por vários grupos aí envolvidos nesse processo. Nós não podemos esquecer disso, tá bom? E o período da mineração foi um período onde nós tivemos aí as primeiras revoltas de caráter separatista. Tá bom? Mesmo sendo sufocados pelo governo, nós vamos ver que esse ideal vai permanecer vivo nos corações dos brasileiros. Tá bom? E o Brasil se torna independente aí em 1822, ou seja, bem depois, né? Mas o importante é, nós temos que entender que o sonho permanece vivo nos corações, tá bom? E depois, tudo é um processo. Na história as coisas não acontecem da noite para o dia. É preciso levar em conta todos os envolvidos, desde os populares, as elites locais, todos os envolvidos. É um processo. Não é uma resposta de uma pessoa, mas de todos os envolvidos, ok? Então estudem bastante. Lembrando, entrem no canal História Direto ao Ponto lá, Revoltas Coloniais, tá bom, pessoal? Dá o crédito lá e vamos continuar estudando. Um abraço a todos, bons estudos.